O MST não invadiu nos últimos anos porque sabia que ia ter tiro, porrada e bomba. Beijinho no ombro só no governo do PT. Olha aí. Né? Então o MST, ele comete crimes com as suas invasões, a invasão da Embrapa claramente é um crime, não tem nada de movimento social, né? E a gente vai entrar por MST. Vai entrar pro MST, não, porque aí só o Felipe Monteiro que entrou pro MST, tem um bonezinho. Você tem boné? Tem boné, camiseta. Serve a camiseta? Gordofobia de novo, cara? Não, eu tô perguntando. Gordofobia de novo. Eu tô perguntando, porque se tiver alguém bem alimentado, assim, eu tô só reproduzindo o Lula, hein? Tô reproduzindo aqui, o Flávio Dino é amigo dele, você é meu amigo, então eu tô só reproduzindo aqui. Eu sigo o mestre. O que mestre faz, eu sigo. Segue o exemplo, né? Segue o exemplo, né? Você vê os Leonardo que eu dou aqui, né? Uns Leonardo, né, meu amigo? Mas só para a justiça de vocês, Pepe, você emagreceu muito, continue assim, parabéns. E recebeu um presente meu ontem. Recebeu um presente meu. É verdade. Não, é verdade. 35 dias É um caso de amor com o Pepe, que o Pepe a gente ama. É verdade, é verdade. E eu arrumo briga com quem briga com ele, hein? Vocês ficam espertos, Mas o MST, né, que invadiu a Embrapa, etc. E o que aconteceu em Brasília? A Frente Parlamentar da Agropecuária e o presidente da CPI do MST, o tenente-coronel Zucco, criticaram a invasão do Movimento Sem Terra a um centro de pesquisa da Embrapa na cidade de Petrolina, em Pernambuco. Os cerca de 1.500 integrantes já desocuparam a área depois de um acerto com o governo, que se prontificou em atender às reivindicações. Zucco classificou a invasão como inadmissível. Segundo ele, a ação é um deboche com a sociedade e o governo Lula é conivente com as ações do movimento. Relator da CPI, o deputado Ricardo Salles, afirmou que a ação do MST justifica amplamente a continuidade dos trabalhos. E a Frente Parlamentar enxerga a ação como um, aspas, atentado à propriedade privada e a cada cidadão brasileiro. Com mais essa invasão, parlamentares pretendem aprovar a convocação do ministro Paulo Teixeira, que é ministro do Desenvolvimento Agrário, para prestar esclarecimentos na CPI, na Câmara dos Deputados, tá? Que retomou os seus trabalhos hoje. Bruno Muso, será que agora vai? Vai para onde? Agora vai? Será que essa CPI, ou já perderam o medo da CPI? Eu acho que já perdeu faz tempo. A gente já vem falando isso aqui há semanas, né? Esse tema é um tanto repetitivo, porque cada semana a gente vê o MST continuando nas suas ações e nada acontece. Obviamente nada acontece. Eu estava até ontem, quando eu estava falando em casa, meu irmão que estava aqui, ele mora em Santa Catarina, e ele estava falando, tive uma sensação das pessoas falando aqui em São Paulo que a segurança piorou demais, os pequenos assaltos e tal, e a gente estava contando sobre isso. Eu acho que as pessoas, quando veem que lá em cima você tem um amparo, uma chancela daqueles atos que você pratica, mesmo que esses atos sejam algo que a lei não permite, você se sente encorajado a fazer. Então, cada semana a gente vem falando disso aqui, e o deboche da sociedade realmente é a gente ter que, semanalmente, mensalmente, ou a cada ano, a gente vê ações como essa de invadir terras, ou até mesmo como a gente discutiu alguns meses atrás aqui, que nós, pagadores de impostos, financiamos a ida do presidente do MST, do líder do MST, não sei se é presidente, o que é, quando foi para a China com o Lula, né, na sua comitiva. Então, eu acho que esse tema ele tinha que ser cortado pela raiz. A gente viu um número absurdo de invasões que nós tivemos nesses 7, 8 meses desse governo em comparação aos últimos 4 anos. Mas, infelizmente, eu estou achando que essa CPI, como a gente já falou em diversas outras vezes aqui, não vai dar em absolutamente nada. Agora são 15 horas e 5 minutos e nós falamos da CPI do MST na Câmara dos Deputados. Bom, nessa CPI que retomou os trabalhos hoje, é provável, né, que o G. Dias, o G. Dias, vá hoje prestar seu depoimento à CPI
do MST. Ele foi convocado para esclarecer o que ele fazia com os relatórios de inteligência que poderiam indicar invasões e, assim, evitá-las. E por que não o fez? Ele foi convocado com essa finalidade. E vamos lembrar, senhores, que o G. Dias, quando foi convocado, a sua assessoria jurídica entrou com um pedido no STF para que ele não fosse, para que ele pudesse não comparecer à CPI do MST. Esse G. Dias está escondendo coisa, hein? Está escondendo coisa. E eu não sei se isso ainda está de pé. Porque não ir à CPI não foi concedido pelo STF ao G. Dias. Mas o André Mendonça, na semana passada, tinha concedido um habeas corpus para ele permanecer em silêncio. Agora, eu me pergunto, Felipe, o habeas corpus para o Mauro Cid permanecer em silêncio fazia sentido, porque ele é réu no processo paralelo à CPMI do 8 de janeiro. Agora, o G. Dias não é réu em nenhum caso, porque não existe nenhum caso judicial do MST. O STF não frustra a existência da CPI quando ele concede o direito de ficar em silêncio a uma pessoa que não é ré? Tem testemunha, inclusive. Esse é um ponto interessante e discussão jurídica, Pavinato. Eu concordo com você, não é? Essa questão toda de você ter o direito de ficar em silêncio é para você não se auto-incriminar no decorrer de um processo administrativo e judicial, não é? E não há nenhum processo judicial aberto contra o Ministério, contra o MST e que o G. Dias figure como parte. Pelo contrário, o G. Dias foi convocado para ser ouvido como testemunha, né? Então, na minha opinião, o STF tinha ou que liberar o G. Dias de ir para a CPI, né? Ou, em permitindo, tinha que deixar o G. Dias falar o que ele sabe da situação, né? Porque, realmente, a partir do momento que a CPI, que tem poderes de autoridades judiciais, vê frustrada, né, a sua atividade de concluir o objeto da CPI, que é a questão do MST, né, isso viola claramente a separação dos poderes. Não poderia nunca o STF ter dado essa prerrogativa ao G. Dias de ficar em silêncio. Eu queria fazer um adendo. Você mata a CPI. Claro. Olha, o que tem se levantado é que ele diz que vai falar, mas ele tem uma carta na manga. Mas pode continuar, Era só para colocar o MST invadiu o Embrapa, é um absurdo, né? O nosso agronegócio no Brasil, ele é forte hoje em dia, ele é eficiente hoje em dia, e tem tecnologia hoje em dia que gera eficiência do agro, graças ao Embrapa, que leva tecnologia para todos os produtores rurais, seja pequeno, médio e grandes produtores. Então foi um absurdo o MST ter invadido uma entidade tão importante. Agora eu queria falar o seguinte, o MST é um movimento de esquerda, o governo que está aí é um governo tido como de esquerda, e é natural essa negociação entre o Poder Executivo e os movimentos sociais. Como? Entendeu? Você anuncia como. Não é de esquerda, mas ele se anuncia como de esquerda. Mas dentro da ideologia de gênero, você se identifica, você fala e é. Então, a negociação é normal entre o Poder Executivo e o movimento social de esquerda, né? Faz parte da democracia, faz parte da ideia de Estado gerencial, né? Que acabou aquela ideia burocrática da horizontalização e centralização de poder. O Estado hoje em dia lida de igual para igual com os privados em determinadas matérias. Então eu vejo como legítima essa negociação entre o governo e o MST. Eu discordo do deputado quando ele fala que é um absurdo o governo agir e está sendo conivente com o MST simplesmente por ouvir e negociar. Eu acho que tem que negociar mesmo. Mas ontem eu vi algumas notícias que gente do próprio PT está muito incomodada com essas ocupações, invasões, em função do fato de que o Lula, nos últimos meses, foi fazer um movimento de reaproximação, né, com o agronegócio e, de fato, essas últimas ocupações jogaram um banho de água fria na visão dos agricultores, né? Então, existe esse incômodo por parte do PT, né? E o próprio Lula, né, tem se silenciado em relação a esse ponto, né? Porque se criticar, perde o apoio do MST. Mas se apoiar, o agronegócio, de fato,
enfim, começa, né, uma afronta ainda maior contra o presidente. Mas o que a gente vê também é que o MST ele tenta pressionar o governo de todas as formas, só que o tiro pode sair pela culatra, literalmente, né? Isso pode prejudicar não só a imagem do movimento perante a sociedade, como também a imagem do próprio governo e resultado menos programas de reforma agrária, né? Enfim, acho que é interessante pensar no cálculo, né? Até que ponto isso é positivo, exatamente. Rodolfo. Eu estou com os meus amigos de bancada aqui, Pavinato. Eu queria falar sobre o MST, mas... Fala sobre o que você quiser. Não, eu fiquei na dúvida aqui sobre o G. Dias ainda. Então me responde uma pergunta. Claro. Uma pergunta. Essa é a charada. Vamos lá. Tá? Se o MST é tão bom assim, por que ele não recebeu um pedaço de terra quando a Luana Berdinazzi casou com o Bruno Mezenga? Tá vindo um remake dessa novela, acho que ele vai receber agora, Pavinato. Cuidado. Essa 1996? Tá vindo um remake. Essa pergunta pode ser respondida a curto prazo. Fica tranquilo, vai ser respondida a curto prazo. Mas eu ainda, no âmbito jurídico, eu tenho dúvidas sobre o G. Dias. Se ele entra como testemunha e ele tem que falar, qual é a prerrogativa da lei que faz ele não falar? Não tem. Então, Pois é. Não tem. Aí que tá a questão. Aí, nós temos lei? Não temos lei. Aí nós não temos lei, aí a testemunha pode não falar, aí o outro pode fazer filme de terrorismo, mas ele pode porque usa vermelho. Aí se ele usasse verde e amarelo, ele era terrorista. Inclusive, está matando um de verde e amarelo. Cadê a democracia? Onde está a democracia? Por quê? Porque a democracia, senhores, foi dada pela presidente do STF, Rosa Weber, como inabalada. A democracia até se fortaleceu com isso. Nossa Senhora! Alguém me fala onde? Ou está todo mundo adotando esse conceito de democracia relativa que o Lula diz que tem, né? E o Lula diz que tem 7 saias de filó. É mentira do seu Lula, ele tem uma só. Né? Onde é que a democracia saiu fortalecida? Alguém me explica. É inexplicável. Só se for esta democracia com o significado esvaziado. Igual amor. O amor venceu. Que amor? Amor estranho. Puta amorçado, masoquista. Aqueles de asfixiofilia. Que a pessoa fica se enforcando para ter orgasmo mais intenso. Meu Deus. As coisas assim. Muitos famosos já morreram de asfixiofilia. É verdade. É verdade. Lembra daquele que fazia o jovem gafanhoto? Não. Pois é, coisas do tempo do onça. Coisas do tempo do onça. Morreu de práticas de asfixiofilia. Queridos. E não tem como a democracia ter saído mais forte.